Esse vídeo faz parte da segunda mostra de pesquisa científica sobre violência contra as mulheres e apresenta o artigo intitulado Ressignificar a Política, uma análise das candidaturas coletivas feministas eleitas no Brasil em 2020, a partir do feminismo decolonial. São as autoras que apresentam esse vídeo. Eu, Gabriela Consolaro Nabosny. E eu, Fernanda Secom Hortolã. As últimas eleições municipais no Brasil, em novembro de 2020, trouxeram novas figuras ao pleito eleitoral. De um modo geral, pôde-se observar a ascensão de líderes progressistas que apresentaram certas rupturas com o sistema eleitoral vigente, com candidaturas que desafiam os tradicionais espaços políticos, majoritariamente ocupados pelos mesmos detentores do poder. Foi dentro desse contexto que elaboramos o presente artigo. Essas candidaturas simbolizam um movimento de insatisfação com o modelo de representatividade então vigente, questionando as limitações e a crise do modelo democrático. Buscamos entender, então, como essas candidaturas lançam novas possibilidades sobre o exercício de uma democracia radical e de desconstrução do patriarcado político, apresentando as propostas de cunho comunitário e prioritariamente amparadas em um feminismo decolonial. É assim que o trabalho pretende responder como as candidaturas coletivas feministas eleitas nas eleições municipais de 2020 no Brasil representam, a partir do feminismo decolonial, possibilidades de ressignificar a política. Isso porque se entende que a adesão às candidaturas coletivas indica um fenômeno capaz de representar novas formas de significar o fazer político, a partir de concepções coletivas, feministas e emancipatórias. Para isso, se parte do estudo de conceitos elementares do feminismo decolonial, identificados por meio de levantamento bibliográfico, e bem como a análise de dois dos casos paradigmáticos acerca das candidaturas coletivas no Brasil. E para determinar as candidaturas coletivas feministas eleitas e compreender como se organizam, utiliza-se de consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral e endereços eletrônicos das candidaturas coletivas eleitas em 2020 e analisadas nessa pesquisa. Por isso, o artigo está dividido em 3 partes. Na primeira delas, abordam-se questões elementares do feminismo sob uma perspectiva decolonial, na qual a observação parte de análise distinta dos feminismos ocidentais para se procurar entender e combater o patriarcado a partir da colonialidade. Isso porque uma distinção dicotômica e hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre as colonizadas e os colonizados a serviço do homem ocidental, acompanhada por distinções hierárquicas dicotômicas também de homens e mulheres, a chamada colonialidade de gênero. É um conceito de Maria Lugones. Bom, em seguida, na segunda parte do trabalho, tratamos de uma crise de representatividade e uma crise democrática, fruto de uma crise multifacetada do capitalismo neoliberal, como aponta a autora Nancy Fraser. O trabalho buscou entender, então, de que forma, no Brasil, essa crise se traduz em uma insatisfação com os tradicionais modelos representativos. De que forma esse contexto se constituiu como pano de fundo para as primeiras alternativas de mandato coletivo no país. Assim, estudamos as candidaturas coletivas das muitas e da gabinetona, marcadas pela radicalidade democrática, sob a ótica de um pluralismo agonístico, como aponta a autora Chantal Mouffe. Por fim, na terceira e última parte do artigo, nós abordamos mais especificamente o cenário das eleições municipais de 2020 no Brasil, com destaque para algumas candidaturas coletivas feministas que se apresentaram no pleito eleitoral. E o estudo dessas candidaturas foi trazido a partir dos materiais disponibilizados pelas próprias candidatas. E a partir dessa pesquisa realizada no trabalho, concluímos que as candidaturas estudadas indicam novas possibilidades concretas de inserção das mulheres na vida pública, refazendo o próprio sentido da política de raiz racista, patriarcal e colonialista. Além disso, nós consideramos que o crescimento das candidaturas coletivas observado no pleito eleitoral de 2020
apresenta um sinal evidente de que o caminho para o repensar da política brasileira vem sendo construído e colocado em prática por aquelas que se dispõem a ocupar as câmaras de vereadoras e vereadores, predominantemente brancas e masculinas, para apresentar e defender propostas de mudança estrutural. Portanto, é necessário que o sistema de justiça eleitoral reconheça a amplitude desse movimento, compreendendo as candidaturas coletivas feministas enquanto uma realidade real, já existente e que merece e pode, devendo ser juridicamente tutelada, na medida em que representam efetiva inclusão das mulheres na política e na construção de espaços coletivos do debate público. Muito obrigada. Muito obrigada.